É um prazer estarmos aqui hoje, né? Como já foi apresentado, vou seguir aí o modelo. Eu sou o Thiago. Muito obrigado. É uma alegria estarmos juntos hoje, né? Creio que vai ser uma noite muito especial, não só para vocês, mas para mim também, para minha família também. Estou acompanhado da minha esposa, né, a pastora Priscila. Nós estamos assim alegres de participar. Eu, né, participando pela primeira vez assim de uma reunião do Celebrando, ministrando, né, tendo esse privilégio de ministrar. Eu tenho algumas coisas muito importantes para falar, mas eu creio que o Senhor já está falando com você desde o início dessa reunião, amém? Deus já está ministrando no seu coração. Eu queria que você ficasse muito atento àquilo que vai ser compartilhado nessa noite. Pessoas estão chegando, fiquem à vontade, né? Escolhe o seu melhor lugar para que hoje nós possamos assim ter algo do céu preparado para as nossas vidas, amém? A apresentação está ok? Tá? Eu preparei uma apresentação, mas antes de começar a apresentação, eu queria fazer uma dinâmica bem rápida. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com todo mundo, eu não sabia mais ou menos a quantidade de pessoas que tinham aqui, que teriam aqui, né? Mas vamos lá, queria convidar aqui, convidar meio que convocando já, né? 10 pessoas, 10 voluntários aqui para participar de uma dinâmica rápida comigo. Fica tranquilo, não vai ser nada difícil, nada complicado, nada que vai te gerar vergonha, só preciso de ajuda de alguém aí para a gente fazer essa dinâmica. Então, precisava de 10 pessoas aqui, por favor, rapidinho. Pode vir aqui na frente. Olha que bacana. Bora? Legal. Pode fazer uma fila aqui, ó, na minha frente aqui, um do lado do outro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 4, hein? Quem vem? Vamos lá. Coisa rápida, gente, não é nada difícil, não vou ficar tranquilo, não vou dar uma equação de matemática, até porque nem eu sei fazer direito. Mais um, quem será o 10º? Quem vai fechar com chave de ouro aí esse grupo? Esse seleto grupo aí? Ó, olha aí! Uhul! Beleza. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, eu ia fazer com todo mundo, mas para a gente ganhar tempo, vou fazer com vocês. Uma brincadeira que eu tenho certeza que você algum dia da sua vida já brincou, né? Porque vocês são de uma geração que a gente tinha muito essas brincadeiras, a gente tinha muito essas dinâmicas, né? Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo no celular, todo mundo no Roblox, né? Esses jogos novos aí que ninguém entende mais. Mas nós vamos fazer agora, para começar essa ministração, uma brincadeira muito conhecida de todos nós, que é o telefone sem fio. Eu vou falar uma frase, tá? Vou falar uma frase aqui para a nossa querida, como é que é o seu nome? Jaqueline. Tá? Vai começar com a nossa querida Jaqueline e vai terminar aqui com a Drica, tá? Nossa querida Drica. Então, vou começar, vou falar aqui, compartilhar a frase com a Jaqueline, ela vai passando, né? Vocês já brincaram, mas só para explicar, só para reforçar. É uma frase, tá? E aí, não é muito grande não, fica tranquilo. Tranquilo. E aí, né, ela vai compartilhando, né, com a pessoa seguinte e aí, consequentemente, até chegar na Drica. E aí, depois eu vou ver o que a Drica vai compartilhar com a gente, né, em relação a essa frase que eu vou falar aqui agora para a Jaqueline. Beleza? Todos prontos? Não pode repetir, só tem que falar uma vez, tá? Para ficar legal, né, para ficar maneiro. Sim? Isso, vocês vão repetindo, mas repete no ouvido ali, ó, no ouvidinho. Tá? Não é no microfone, não. É no ouvido. Isso. Fala baixinho ali. Beleza? Então, vamos lá. Vocês são capazes. Eu confio em vocês. Amém? É mole. Entendeu? Não. Fica tranquilo. Vocês vão conseguir.
Tum, tum, tum. Será que vai rolar? E aí, pessoal, você acha que eles vão conseguir? Vamos lá, fala o que entendeu. Eu confio em vocês, hein? Drica, é contigo. Qual é a frase? Ao chegar na tua casa, uma refeição, todo mundo junto. O próprio... Tá errado, faltou coisa aí. Ao chegar na sua casa, junto à sua família, façam uma refeição junto. E aí, Jaqueline, faltou alguma coisa na frase? Faltou, não é? Quem acha que faltou alguma coisa aqui, das primeiras? E faltou alguma coisa? Ao chegar em casa, reúna a sua família e faça uma refeição juntas. Faltou o finalzinho. Faltou aí, Jaque. E tenha um tempo de qualidade. Não, falou pra você? Falou. Tenha um tempo de qualidade juntos. Faça uma de qualidade. Essa. Ó, foi aqui, é. Agora vai começar a acusação. Foi ele, foi ela. Foi até aqui, né? Aqui que já desandou já. Entendi. Mas, gente, olha só. Vocês foram muito bem. Uma salva de palmas aí pra todo mundo. Parabéns. Pode voltar pro lugar de vocês. Foi por detalhe, foi por pouco. Uma palavra só. Qual é a frase? Ao chegar em casa, reúna sua família, façam uma refeição juntos e tenham um tempo de qualidade. Faltou o tempo de qualidade, o mais importante. Porque não basta só fazer a refeição junto, tem que ser uma refeição com tempo de qualidade. Sim ou não? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Viu como é que não é tão simples assim? A comunicação não é algo tão simples quanto a gente imagina. Porque são muitos fatores que às vezes nos atrapalham de compreender, né? De emitir o que a gente está querendo dizer, de compreender o que o outro está querendo dizer. Às vezes também, né, nós temos fatores externos que acabam atrapalhando a compreensão. É um barulho, é o pastor que estava falando aqui, é a distração das risadas, as crianças gritando lá fora. Olha só quantas coisas, quantos fatores estão, né, de uma maneira indireta, nos atrapalhando, às vezes, de compreendermos aquilo que está sendo comunicado a nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da comunicação dentro da família. Porque nós precisamos ter esse entendimento de que a comunicação é um dos pilares para que qualquer família tenha uma relação saudável entre os seus componentes, entre os seus membros. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu espero que vocês assim estejam atentos àquilo que vai ser compartilhado e que, principalmente, que vocês estejam com o coração de vocês completamente abertos para aquilo que Deus vai falar e comunicar com cada um de vocês. Amém? Então, vamos lá. Eu preparei uma apresentação, pode colocar para mim, por favor? E eu queria começar me apresentando, né? Já me apresentei
um pouquinho, mas falar um pouco mais detalhadamente sobre quem eu sou. Então, eu sou o Thiago Henrique, tenho 31 anos, né? Sou casado ali com a pastora Priscila, que está aqui comigo, me acompanhando. Sou pastor, né? Sou pastor lá na nossa igreja Cara de Leão da Praça Seca, em Jacarepaguá. Né? Caminho lá com o pastor Armando, irmão da missionária Ana. E a gente tem caminhado lá 15 anos juntos, né? E eu sou pastor, né? Vai fazer agora, esse ano vão fazer 2 anos de ministério pastoral. Né? Sou um dos pastores dessa nova geração que tem se levantado. E é uma alegria enorme estar com vocês aqui hoje. Eu queria começar com um versículo que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto é um texto muito utilizado, às vezes, para a gente ministrar sobre famílias, para a gente falar em cultos de famílias. Mas, na verdade, o contexto original desse texto, ele não está necessariamente falando sobre família como a família que a gente entende como configuração, como uma estrutura, né, social. Mas esse texto é um texto profético, um texto que é de um profeta, né, de Malaquias, que era um dos profetas menores. E nesse momento, né, nesse último capítulo do seu livro, Malaquias está ministrando acerca da vinda do Messias e daquele que antecederia a vinda do Messias, que seria João Batista, porque Malaquias está falando acerca do espírito de Elias que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias está querendo dizer o seguinte, que nos últimos dias o Senhor ele traria um alinhamento do coração dos filhos aos pais, mas esse alinhamento dos filhos aos pais, originalmente a gente entende que ele está dentro de uma perspectiva relacionada à nação de Israel, aos pais de Israel e aos filhos, né, aos profetas, os pioneiros da nação de Israel, aqueles que começaram, né, os patriarcas, com o coração dos filhos, né, para que pudesse representar um alinhamento do plano original de Deus, né, para a humanidade. Mas claro que, mesmo esse texto sendo um texto profético, sendo um texto que fala muito sobre esse alinhamento da nação de Israel, principalmente, mas dos profetas com os filhos, da geração antiga com a nova geração, né? Porque Deus ele gosta de trabalhar com alinhamento de gerações. Deus ele pensa muito sobre isso, tanto que desde que ele estabelece a nação de Israel, uma das tradições da nação de Israel é a tradição oral, de que cada pai era responsável por ensinar o seu filho a lei, o caminho sobre os princípios, né, de Deus. Então, isso é uma tradição até hoje, né, para os judeus, e isso mostra o quanto Deus se preocupa, de fato, com a continuidade de geração em geração. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 90, é um salmo de Moisés, esse salmo, Salmo 90, que diz o seguinte: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus de eternidade a eternidade, ou seja, todas as gerações, elas estão sob o domínio e o controle do mesmo Deus. Você pode dar glória a Deus por causa disso? Nosso Deus é um Deus que trabalha de geração em geração. E para Ele trabalhar de geração em geração, Ele precisa alinhar sempre as gerações. Alinhar os pais com os filhos. Alinhar as gerações que se passam de 10, de 20, de 30 anos. Só que o problema é que hoje a gente vive numa era muito louca, uma era muito acelerada, onde a probabilidade de rupturas entre gerações é muito maior do que antigamente. Porque as coisas acontecem de uma maneira muito acelerada, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, né? Então se levantam sempre novas gerações que já acham que sabem tudo, né? Que já acham que já dominam tudo, e poucos se importam de se conectar com as gerações anteriores, com as gerações antigas. Isso tem gerado muitas rupturas de gerações. Só que eu creio que Deus está preparando um tempo onde Ele vai alinhar gerações, onde Ele vai trabalhar em todas as famílias na face da terra, alinhando gerações, alinhando principalmente os princípios e os valores do reino dos céus, para que todas as gerações possam voltar ao plano original do Senhor, para que todos possam entendê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Então Deus ele tem se preocupado com esse alinhamento de gerações, e é por isso que hoje nós estamos aqui,
Porque talvez hoje existam pessoas aqui que estão me ouvindo, você está me ouvindo, de repente você vai se conectar com muita coisa que eu vou falar, e de repente você está vivendo alguns problemas dentro da sua casa, problemas de relacionamento, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. E deixa eu te contar um segredo que não é segredo. Eu também já tive problemas com meu pai. Eu também já tive problemas dentro da minha família. Porque todos nós, como seres humanos, nós somos vulneráveis e estamos sujeitos a vivermos problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não existe família perfeita, gente. Isso é um mito, não existe. Né? Todas as famílias têm suas questões, têm suas vulnerabilidades, têm suas falhas, têm coisas a serem melhoradas, serem trabalhadas, e é por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que nós precisamos de ajuda. É por isso que nós precisamos do Senhor. Porque Ele é um bom Pai. Porque Ele é um Pai perfeito. Porque Ele ama estar em família. Certa vez perguntaram para uma pessoa, para um pastor, como ele imaginaria que seria o céu, como ele imaginaria que seria a eternidade. E ele respondeu de uma maneira que eu gosto muito de responder também para as pessoas. Eu imagino como uma família. Deus sendo o nosso Pai, e nós como uma família reunidos todos os dias com Ele, assentados na mesa, nos alegrando, louvando, adorando juntos, como uma família, como uma grande família. Mas, aqui na terra, enquanto nós estamos nesse lugar, nós teremos aflições. É por isso que Jesus fala, no mundo tereis aflições, não tem jeito. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então pode passar. Para começar, eu queria diferenciar os conceitos de linguagem e comunicação. Porque talvez você hoje ouviu o tema da palestra, falar sobre comunicação, e você, de repente, às vezes confunde esses dois conceitos, linguagem e comunicação. Porque não necessariamente são as mesmas coisas. Claro que elas estão muito interligadas, tá? A linguagem e a comunicação, elas estão muito interligadas. Mas quando a gente começa a entender qual é o conceito de cada uma, a nossa mente se abre para entendermos ainda mais a importância da comunicação dentro de casa. Porque a comunicação é muito mais importante que a linguagem. Para uma família, para qualquer relacionamento. A comunicação é muito mais importante do que a linguagem. Porque você pode até ter a linguagem, mas se você não souber se comunicar, se a pessoa não entender, se você não se fazer entendido, se você não consegue entender o outro, não adianta de nada, tá bom? Então, a linguagem, para a gente começar diferenciando, vamos definir a linguagem. É um sistema de signos, de símbolos, regras utilizados para a representação e expressão de ideias, pensamentos e sentimentos. Então, a linguagem também tem muito a ver com língua, idioma, por exemplo, o português. A língua portuguesa é um sistema de linguagem que nós utilizamos aqui no Brasil, tá? E em outros países, como, por exemplo, Portugal. Só que você vê que até mesmo, o português, a língua portuguesa que nós utilizamos aqui, a língua portuguesa que é utilizada em Portugal, tem as suas diferenças. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de ir para Portugal pela primeira vez, tem uns 2 anos que a gente foi, eu fui com a minha esposa, a irmã dela mora lá e deu de presente para a gente uns dias lá de lua de mel, foi uma benção. E quando eu cheguei em Portugal, no início, porque a gente Portugal tranquilo, português, sei falar português, então eu vou entender perfeitamente. Quando eu comecei a chegar lá, já na Polícia Federal, lá, o agente lá da polícia lá falando rápido, eu não estava entendendo nada, eu já comecei a ficar nervoso, eu falei, caramba, vou ser preso aqui, já era, vou voltar para o Brasil, porque eu não estou entendendo nada, ele está nervoso e eu não estou conseguindo compreender. Por quê? Porque ali eu não estava preparado para uma boa comunicação com um cidadão português. E eu precisei de uma adaptação ali naquele momento, de 2 dias, para começar, de fato, a compreender perfeitamente ali e conseguir me relacionar com os portugueses. Então, às vezes, não necessariamente por você ter a mesma linguagem, você vai se entender bem. Por você falar a mesma língua, você vai conseguir se entender bem. Então, isso já começa a abrir um pouquinho a nossa mente para a importância da comunicação. E vamos lá. A comunicação também, a linguagem também, na verdade, a linguagem, ela também é muito útil para representação e expressão de ideias, pensamentos e sentimentos. Ela pode ser verbal, como já falei aqui para vocês, como a língua portuguesa, como a fala, a escrita, você escrever,
ou não verbal, como gestos e expressões faciais, né? Então, a linguagem você pode utilizar de maneira verbal ou não verbal, né? Fazendo gestos, expressões faciais, enfim. A gente vê muitos vídeos de muitos blogueiros que viajam aí pelo mundo e, às vezes, eles vão para países que eles não dominam o idioma e aí, hoje em dia, eles conseguem utilizar o recurso do Google, né? Do Google Tradutor, onde você coloca lá o que você está querendo perguntar para a pessoa naquele idioma local. Os caras estavam lá na Índia, eles queriam se comunicar com o pessoal. Na Índia, na verdade, na Índia não era não porque eles falam inglês, mas estavam na Coreia, não foi isso. Estavam na Coreia, estavam num lugar que eles não falavam inglês e aí eles colocaram, né, o que eles queriam perguntar ali para os cidadãos locais e o aplicativo traduziu ali em coreano, né, para que a pessoa pudesse ajudá-los. Então, a linguagem ela pode ser verbal, pode ser não verbal, mas o que define a comunicação? O que de fato define uma comunicação assertiva, eficaz? Porque a comunicação, ela não tem a ver simplesmente só com você ser entendido e se fazer entendido, mas ela tem a ver também com um bem-estar social. Ela tem a ver também com emoções. E a gente vai ver aqui muito sobre isso. Olha só, comunicação, processo de transmitir e receber informações, ideias, sentimentos entre indivíduos ou grupos. Envolve a troca de mensagens entre emissor e receptor, utilizando algum tipo de código compartilhado, como a língua falada, né, como a linguagem que a gente acabou de definir, a escrita, gestos, sinais, entonação, entre outros. Olha só como é que outros elementos começam a surgir. Entonação, né, a entonação ela diz muito como a gente se comunica, porque você pode perguntar, e aí, está tudo bem? Você pode falar, estou bem. A entonação, ela não mostra, ela não está comunicando que eu estou bem. E aí, você está legal? Não estou legal. Você já entende que a pessoa não está legal. A entonação ela já faz diferença na maneira como você se comunica com alguém. Então, você usou a linguagem, você usou a fala, você usou uma linguagem verbal, um código verbal, para falar que você está bem, mas a sua entonação, a sua postura, o seu modo de se apresentar não comunicou que você está bem. Isso gera o quê? Confusão. Isso gera dúvida. A pessoa que te perguntou se você está bem e você falou desse jeito, a pessoa vai ficar, pô, cara, acho que ela não está bem. Pô, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente já começa a ver como é diferente. Você utilizar a linguagem, você utilizar uma comunicação eficaz para você se relacionar com as pessoas. E isso dentro de casa, isso dentro da família, é primordial. É fundamental você entender que para que uma família tenha uma boa relação entre si, é necessário ter uma boa comunicação. Deu para entender, gente? Ok? Vamos passar? Você pode ter uma boa linguagem. Eu botei essa frase para compartilhar com vocês. Você pode ter até uma boa linguagem, mas não ter uma boa comunicação. Você pode ter uma boa linguagem, mas não ter uma boa comunicação. E isso é muito ruim, porque você pode ter uma boa linguagem de falar, de escrever, de conseguir, de alguma forma, apresentar o que você está querendo falar. Só que se você não tiver uma boa comunicação, algumas relações que você tiver podem ter problemas. Podem ter problemas. A gente está falando de comunicação e quando surgiu esse tema, né, quando foi passado para eu compartilhar com vocês, eu estava lembrando muito que, assim, eu tive muitas questões, e até hoje eu tenho, muitas questões que eu preciso aprender, que eu preciso melhorar na minha comunicação. Claro que hoje eu estou falando aqui como filho, né, eu e a pastora Priscila, nós ainda não somos papais, mas vamos ser em nome de Jesus, orem por nós. Mas eu comecei a aprender muito sobre comunicação com ela, né? Desde que a gente casou, né? A gente precisou entender ali que nós precisávamos ter uma boa comunicação como casal, para que o casamento pudesse ser um casamento saudável, para que a gente pudesse sustentar o nosso relacionamento no dia a dia, com uma boa comunicação, com clareza, com transparência, com confiança, porque isso tudo vai gerando o quê? A confiança, a fidelidade, vai gerando o prazer de estar junto.
E para mim foi muito difícil. Claro que para ela também, ela precisou passar por alguns ajustes, por algumas questões. Mas eu quero falar sobre mim. Para mim foi muito difícil porque eu carregava muita coisa do meu relacionamento com os meus pais, principalmente com meu pai, tá? Porque eu fui criado numa família cristã, né? Fui criado numa família com princípios bíblicos, né? Graças a Deus meus pais sempre foram pessoas que me passaram valores bíblicos, valores, princípios cristãos, mas não era uma família perfeita. A minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa, até hoje é uma relação muito boa, uma relação de muita parceria, de muita amizade, de muito afeto, de muita troca, de muita confiança, de muita admiração. Minha relação com a minha mãe sempre foi assim, né? Até hoje a gente tem uma relação assim fantástica. Porém, a minha relação com meu pai não foi tão boa assim como foi com a minha mãe. Meu pai era um militar, durão, né, sargentão, me criou quase no regime militar. E o sonho dele era que eu fosse militar também, né? E eu não me tornei militar, fiz as minhas escolhas, tive que fazer minhas decisões, né? Em determinado momento da minha vida, eu estava praticamente sendo guiado pelo sonho dele, que ele queria que de qualquer jeito, de qualquer maneira eu fosse militar. E em determinado momento eu me deparei simplesmente vivendo só o sonho dele e deixando de entender qual era o meu sonho, de saber qual era o sonho que Deus tinha para a minha vida, aquilo que eu queria para a minha vida profissional, enfim. E isso gerou muitos conflitos, mas, na verdade, desde pequeno, minha relação com meu pai nunca foi tão 100% assim. Meu pai sempre foi um homem correto, meu pai sempre foi um homem que nunca ficou devendo ninguém, um homem que sempre apresentou muitos princípios, muitos valores de fidelidade para a família, né? Meu pai, não tenho nada para reclamar nesse sentido com ele. Só que o meu pai nunca teve uma boa comunicação. E isso, na verdade, eu fui descobrindo ao longo do tempo que também não foi culpa dele. Que, na verdade, ele também foi criado dentro desse sistema pelos meus avós, que eu não tive a oportunidade de conhecer, os pais dele. Ele foi criado dentro de um sistema também com uma comunicação muito ruim, onde pouco se tinha afeto, onde pouco se tinha conversa, sentar na mesa para fazer refeição, para conversar como é que foi o dia, para saber como é que está, se está tudo bem. Então, meu pai foi criado nesse sistema, dentro dessa dinâmica, ele simplesmente reproduziu isso para mim, para minha irmã, para o meu irmão, e todos nós também fomos criados dentro dessa dinâmica de comunicação do meu pai. Uma comunicação muito boa com a minha mãe, uma comunicação muito ruim com meu pai. E aí eu estou falando como filho, tá? Não tenho como falar como pai ainda, porque eu não tenho essa experiência na prática, mas hoje eu estou falando aqui como filho, e eu espero poder ajudar você que é filho, você que é filha, e você que é pai também, e mãe, para entender a visão de um filho, né, em relação à comunicação. Então, eu fui criado dentro dessa dinâmica, e para mim foi muito ruim. Por quê? Eu sempre tive uma comunicação muito boa com a minha mãe, mas uma comunicação muito ruim com meu pai. Isso gerava o quê? Meu pai achava que a gente não gostava dele. Meu pai achava que a gente não queria compartilhar nada com ele. Meu pai só achava que a gente gostava da minha mãe, que a gente só queria falar com a minha mãe, que a gente não conversava nada com ele. E isso foi gerando ainda mais afastamento. Ele teve muita dificuldade desde o início, desde que a gente era criança, de se aproximar da gente, de chegar, chamar, pô, vem cá, filho, pô, vamos conversar. Você está bem? Como é que foi seu dia? Como é que foi teu dia na escola? Como é que meu pai sempre foi muito durão, nunca foi de perguntar nada. Nunca foi de querer saber, assim, claro, ele sabia por alto de como estava meu desempenho na escola, aquelas coisas todas, né? Quando tinha alguma confusão lá dentro do condomínio, lá, de criança, aquela coisa de brincadeira de criança, tal, de desentendimento, aí ele queria saber, queria se meter para, né, também defender a gente, mas ele nunca teve aquela prática de se comunicar com a gente. E uma coisa que eu sempre senti falta lá em casa era da gente sentar junto para fazer nossas refeições. Uma coisa que eu fui criado sem isso, gente. Talvez pessoas aqui foram criadas dentro dessa dinâmica e você deve estar até achando, pô, caraca, mas como não? Vocês não faziam refeições juntos? Dificilmente. No máximo, Natal, Ano Novo, refeições em dias
especiais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, mas não era uma prática que nós tínhamos em família. E isso foi muito ruim para mim, porque a gente foi criado dentro dessa perspectiva, dentro dessa dinâmica. E ao longo dos anos, o tempo foi se passando, isso gerou ainda mais um afastamento, né? Não somente meu, né, em relação ao meu pai, mas também da minha irmã. Meu irmão já morava sozinho, né, já tinha a vida dele, então não tinha tanto contato ali no dia a dia com meu pai. E, enfim, estávamos lá, então, sendo criados dentro dessa dinâmica péssima de comunicação entre pai e filho. E, ao longo dos anos, né, os anos foram se passando, chegou nesse momento, nessa fase, né, de maioridade, onde ele queria que eu fosse militar, ele queria que, de qualquer jeito, eu pudesse seguir a carreira assim como ele seguiu, porque deu certo para ele, ele achava, então, que daria certo para mim. Só que ele nunca me perguntou, pô, o que você quer fazer? Você já pensou em alguma coisa? O que você sonha em trabalhar? O que você deseja trabalhar? E eu nunca me senti seguro, já que ele nunca teve esse tipo de conversa comigo, para compartilhar com ele. Nunca me senti seguro para compartilhar meus desejos, porque eu imaginava, pô, sério, de repente, se eu compartilhar, ele vai me esculachar aqui, vai falar que eu tenho que ser de marinha, vai falar que isso não vai me dar futuro, que eu quero ser vagabundo, que eu quero ser músico, que eu quero ser um monte de coisa que não vai dar futuro. E isso só gerava ainda mais um afastamento, uma falta de confiança. E isso foi muito prejudicial para a minha vida. Repito, meu pai nunca foi uma má pessoa, meu pai nunca foi uma pessoa de bater na gente, claro, tinha os métodos dele lá, militares, de criar a gente no início. Eu já compartilhei com uma... não vou compartilhar com você. Não, vou compartilhar sim. Eu compartilhei com a galera lá da igreja uma vez, eles morreram de rir. Eu era mais novo, né, devia ter... Era criança, devia ter uns 10 anos, não sei, 9, 10 anos. Eu tinha uma mania, né, feia, né, uma mania feia de ir no banheiro, às vezes, às vezes não, quase sempre, e às vezes... e quando eu ia no banheiro, e aí eu levantava a tampa do vaso, fazia as necessidades, o meu xixi e tal, aquela coisa toda, e quando ia fechar a tampa do vaso, eu simplesmente, assim, dava um empurrãozinho, a tampa fazia aquele barulhinho, né? E meu pai odeia barulho, uma coisa que meu pai odeia é barulho. Então, a gente lá, quando chega em casa, eu boto a meia, piso assim, ó, piso em ovos, quando eu chego na casa dele. Ele não gosta de barulho. E aí, aquilo irritava ele tremendamente. Um belo dia, ele chegou e falou, ah, é? Então tá bom. Você vai continuar batendo a tampa do vaso, né? Então, vem cá. Agora só, olha só, vou te ensinar como é que faz. Você levanta a tampa e abaixa devagarinho, sem fazer barulho. Aí eu falei, assim? Assim que eu quero faça. Agora eu quero que você faça mais 99 vezes, vamos lá. Aí eu fiquei lá, 1, 2, 3. Eu fui criado nesse método aí, gente. Militarismo lá dentro de casa. Aprendi, né? Tive que aprender, né? Mas, assim, é engraçado, a galera lá morre de rir. Na época, a gente, né, naquele período, a gente ficava meio chateado com aquele jeito e tal, mas, cara, estou aqui, graças a Deus estou aqui, não me desviei por causa disso, não me afastei de Jesus por causa disso, não me tornei uma má pessoa por causa disso. Mas era uma pessoa dura, e eu não vou nem contar o que o pai dele fazia com ele. Em alguns momentos, né, meu pai chegou a compartilhar o que o pai dele fazia com ele quando ele era mais novo, que era muito mais grave, muito mais severo, né, muito mais pesado do que ele fazia comigo. Então, mas a gente foi criado nesse sistema, e quando eu cheguei na maioridade e eu simplesmente decidi que eu não queria seguir a carreira militar, meu pai, assim, teve uma decepção muito grande, ficou muito frustrado. E ali ele falou, ali a gente de fato perdeu muito, o pouco contato que a gente tinha, a gente já perdeu de vez. E foi um momento muito difícil, uma fase muito ruim, que era um momento que eu estava me firmando na igreja, um momento que eu estava começando o meu ministério, né, de ministrar louvor, e aquilo estava me incomodando de certa forma. Foram anos vivendo uma comunicação muito ruim com meu pai. O processo comigo aconteceu de uma maneira diferente do convencional para uma família cristã, uma família criada na igreja. Eu saí de casa antes, fui morar sozinho, no caso, né? Não saí de uma maneira assim, rebelde. Eu decidi que eu iria morar sozinho
antes de casar, né? Eu fui morar sozinho, solteiro, era jovem, né, ainda, e eu, diante de muita turbulência no meu relacionamento com meu pai, eu decidi que eu ia morar sozinho. E eu fui morar sozinho. A nossa relação piorou bastante, né? Eu pouco procurava ele, pouco buscava ele para conversar com ele. E nisso só conversando com a minha mãe sendo meio que uma mediadora ali, né, para saber se estava tudo bem, para falar para ele se eu estava bem, se não estava bem. E aí chegou um momento, né, que eu conheci a Priscila, a gente começou a conversar, a gente começou a namorar, eu já tinha o entendimento de que eu queria começar um relacionamento para casar, eu queria casar, não queria demorar muito, queria enrolar. E quando nós começamos a nos relacionar, a gente já tinha isso muito claro, né? Que a gente queria o casamento, a gente começou a já se mover em função disso. Só que eu entendi que eu precisava resolver essa questão com meu pai. Eu entendi que eu precisava pedir perdão a ele e receber o perdão dele. Eu entendi que eu precisava fazer isso como homem de Deus, como uma pessoa que estava querendo ter um bom casamento, um casamento saudável, uma pessoa que queria construir uma família. Eu entendi que eu precisava fazer isso. Meu pai foi uma pessoa tão difícil com a gente que a minha irmã casou e ela teve uma experiência diferenciada, né, com ele também. E eles tiveram um momento de um atrito tão grande que nem no casamento dela ele foi. E eu não queria que isso acontecesse comigo também. Porque ele pode ter tido todas as falhas que ele teve. Ele pode ter feito tantas coisas que ele fez. Mas eu sabia que eu precisava da bênção dele no meu casamento e na minha família. Então foi aí um momento que eu procurei, que a gente se acertou, que a gente se perdoou e que a gente voltou a ter um relacionamento, que eu voltei a frequentar a casa dele, que eu voltei a gente se minimamente conversar, falar sobre a vida, compartilhar um pouco sobre as minhas questões com ele. E graças a Deus, o meu pai participou ativamente, né, do nosso casamento. Ele entrou comigo, ajudou a gente em muitas coisas, né, que a gente adquiriu para a nossa casa. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver a mão de Deus se movendo na nossa casa, na nossa família, restaurando tudo que precisava ser restaurado, para que a gente pudesse voltar aqui a ter uma boa comunicação. E por que eu compartilhei com vocês a experiência que eu tive com meu pai? Porque essa carga toda eu herdei. Não tem jeito, a gente vai carregando com a gente. Tudo que a gente vai vivendo, todas as nossas experiências que a gente vai vivendo, a gente vai carregando com a gente. Então, é muito difícil a gente largar, é muito difícil a gente esquecer. E aí, casei, a gente casou, tudo legal no início, uau, maravilha. Só que quando a gente casou, você está ali dentro de uma casa, com uma pessoa que você nunca conviveu, que você nunca morou, que vai passar o resto da vida com você. E ali eu vi a importância de uma boa comunicação. E ali foi quando a gente começou a se ajustar. Olha, a gente precisa melhorar nisso aqui. Até hoje a gente tem questões que a gente precisa acertar na nossa comunicação. Tanto eu, quanto da minha parte, quanto da parte dela. São coisas que a gente vai ajustando ao longo dos anos. Que a gente vai construindo. Graças a Deus, hoje, assim, a gente conseguiu chegar num nível muito, muito bom. Porque desde o início do nosso casamento, nós colocamos uma coisa como regra na nossa casa. Todas as refeições nós vamos fazer juntos, sentados na mesa, olhando de frente um para o outro. Pode estar chateado, pode estar triste, pode estar magoadinho, mas a gente vai comer junto, a gente vai sentar, vai olhar para a cara do outro. E ali na mesa, onde Deus começa a se mover com perdão, Deus começa a se mover com reconciliação, e a gente vê o poder que existe dentro de uma boa comunicação. Todas as refeições nós fazemos vamos fazer 3 anos de casados agora em setembro. Desde o início do nosso casamento até hoje, todas as nossas refeições, quando os dois estavam juntos em casa, foram juntos. Ninguém comeu separado. Ninguém come separado lá em casa. Ninguém senta um na sala, o outro vendo televisão, o outro na cozinha, o outro no quarto. Não. Todo mundo junto. Porque nós não tivemos isso, eu não tive isso. Priscila teve muito pouco isso também. E foi algo que a gente entendeu que era necessário construirmos desde já para o nosso casamento, para a nossa família. E a gente tem feito assim. Outra coisa também é a gente sempre parar para conversar,
evitar levar problemas para o dia seguinte, evitar levar muitas coisas, amarguras, para deixar para conversar para muito tempo depois. E ela foi me ensinando muito isso. Ela foi me alertando para a necessidade de a gente ser claro, de a gente ser mais transparente daquilo que a gente está sentindo, para a gente ser verdadeiro, para falar mesmo. Pô, estou chateado. Poxa, eu não gostei disso. Porque a gente vai guardando, às vezes a gente vai enchendo o nosso coração de amargura, a gente vai enchendo o nosso coração de sentimentos, de emoções muito ruins e muito prejudiciais para a nossa saúde. E a gente tem buscado também fazer isso, e isso tem gerado um relacionamento saudável para nós. Isso tem gerado um ambiente muito agradável dentro da nossa casa. Sabe qual é o lugar que eu mais tenho prazer de estar? Na nossa casa. Eu fico louco para chegar em casa. Quando eu estou trabalhando, hoje mesmo, trabalhei o dia todo. Fui em casa rapidinho só para me arrumar e vim para cá, mas eu já estava doido para ficar em casa com ela, para a gente estar ali conversando, vendo alguma coisa junto, vendo um filme juntos. Eu tenho prazer de estar em casa. E quando a gente não tem prazer de estar na nossa própria casa, é porque tem alguma coisa que precisa melhorar. Tem alguma coisa que precisa ser tratada e trabalhada. E muitas vezes, dentro da minha casa, lá dos meus pais, eu não tinha prazer. Em muitos momentos, em muitos dias, eu não tinha prazer de estar na minha própria casa. Mas hoje eu tenho prazer de chegar na casa dos meus pais. Bênção, pai, bênção, mãe, tudo bem? Passar um tempo junto, tomar café. Então, para uma boa comunicação, é necessário ser um bom emissor e um bom receptor. Um princípio importante também de uma boa comunicação, você precisa entender que você não vai só falar. Você tem que ouvir também. Tem gente que acha que se comunicar bem é só falar. Tagarela, fica falando toda hora. Não deixa o outro respirar, não deixa o outro responder. Sabe aquela pessoa que começa a falar, não para mais. Aí a pessoa vai responder, ela entra na resposta da outra pessoa, não consegue ouvir, a irmã está rindo ali. Não consegue ouvir o outro. Não consegue parar para ouvir, gente. Que nem o Galvão Bueno. Viu o Galvão Bueno? O pessoal falava, hashtag cala a boca Galvão. Na abertura das Olimpíadas, o Galvão Bueno saiu da Globo. Já estava anos fora da Globo. Tiveram a brilhante ideia de chamá-lo para ser comentarista da abertura das Olimpíadas. Comentarista. Só que era o Galvão Bueno. Como é que ele vai ser comentarista? E aí tinha um narrador, o Luiz Roberto. O Luiz Roberto narrando. Quem disse que o Luiz Roberto conseguiu narrar? O Galvão Bueno toda hora falando, narrando, entrando na hora. Não sei se alguém assistiu, mas eu assisti 10 minutos que eu não aguentei. Eu falei, gente, que isso? O Galvão não para. Ele é comentarista, ele não consegue parar para ouvir o narrador e esperar a oportunidade dele falar. Não, ele quer falar. E aí, olha só, aqui, ó, o Rio Sena, já estive aí, que não sei o quê. Gente, deixa o outro falar, deixa o outro narrar. Aí o pessoal começou a levantar a hashtag de novo. Cala a boca, Galvão. Tem gente que quer cala a boca, Galvão. Só quer falar, mas não quer ouvir. Gente, você ter uma boa comunicação, você ser uma pessoa que se comunica bem, não é só você falar bem. Não é você só se expressar bem, mas é você ouvir bem. Ouvir bem. Tem momento que tem que parar para ouvir. Tem momento que você tem que parar para entender. E essa era uma... Voltando a falar do meu pai, era uma característica muito difícil no meu pai. Ele só queria falar. Ele pouco falava, mas na hora que ele queria conversar, só ele falava. A gente não podia falar nada. Era aquela lição de moral ali, pá. Posso falar? Não, só eu falo. Pá. Tem que ouvir. Para você ter uma boa comunicação com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, você também tem que ser um bom ouvinte. Você tem que ser um bom ouvinte. Então a gente precisa aprender a ouvir. Amém? É difícil às vezes ouvir isso, né? Mas faz parte, gente. Amém? Vamos lá. Na psicologia, a comunicação é considerada uma habilidade social. É muito importante a comunicação. E é frequentemente estudada em conjunto com a cognição e a emoção. Pesquisas sugerem que uma comunicação eficaz é fundamental para a formação de relacionamentos saudáveis e pode ajudar a prevenir conflitos e mal-entendidos. Então, a comunicação ela não é só importante para a tua família, para a tua casa, mas para qualquer ambiente que você se insere, no seu trabalho. Se você não tem uma boa comunicação com as pessoas do seu trabalho,
com seu chefe, com seus subordinados, com a sua equipe. Gente, você está trabalhando num lugar que você está te fazendo mal, com certeza. Você não vai estar feliz lá no teu trabalho. Se você tem uma comunicação ruim com as pessoas na igreja, vamos lá, na igreja, você não se sente bem na igreja. Você não se sente bem. Então, assim, a comunicação ela é fundamental para boas relações em qualquer lugar que nós estamos, e principalmente dentro da nossa casa. E tem isso também. Não adianta nada você ter uma boa relação com as pessoas fora se você não tem uma boa relação com as pessoas dentro da tua casa. Amém, gente? Não adianta nada você ser simpático, fala atencioso com um monte de gente de fora. Ouve todo mundo, mas não quer ouvir teu filho, não quer ouvir tua filha. Filho, não quer ouvir teu pai, não quer ouvir tua mãe. Ouve todo mundo. Tinha um jovem lá na igreja uma vez, e ele falou, não, porque eu tenho conversado muito com um amigo meu lá da Índia. Eu falei, da Índia? Que isso, cara, da Índia? Onde tu conheceu esse amigo? Não, lá do Roblox, sei lá, é um jogo lá que ele jogava, não é Roblox não, é Fortnite, sei lá. E eu fiz um amigo lá era um adolescente, fiz um amigo lá no Discord, ele era da Índia, e, poxa, a gente conversa muito, eu falei, cara, mano, tu tá parando para ouvir um cara que tu nem conhece da Índia, deve ser até um pedófilo, tá querendo se aproveitar de você, e tu tá abrindo tua vida para ele, cara, por que tu não abre a tua vida para teu pai, para tua mãe, para a gente, para os seus pastores, para os seus líderes? Tem gente que se abre, tem uma boa comunicação, sabe? Adolescente tem muito disso. Em casa não fala nada com ninguém, todo fechadão. Cara fechada para todo mundo. Vê o primeiro amigo, ai amiga, ai, que lindo, ai que maravilha e tal. O pai fica até, caraca, que isso? O que ela tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? Sim ou não? Sim? Cadê as mamães aí, os papais aí? Se identificam com isso? Acontece muito, eu sei que acontece. Eu lido com isso, eu atendo um monte de adolescentes, eu sei como é que é. Em casa não fala nada, não dá um pio. Mas aí nos faz pensar. Será que você está dando as oportunidades também para ter esse diálogo? Para que esse adolescente dentro da tua casa, ele se abra, ele se sinta confortável de conversar. Sabe, eu estava vendo uma pesquisa, fala que mais da metade dos adolescentes no Brasil não conversam sobre assuntos relacionados à sexualidade com seus pais. E esse é um dos assuntos mais importantes de você, papai e mamãe, conversar com teu filho. Adolescente, jovem, que está lá dentro da tua casa. Que a gente fica, não posso falar para não atiçar o meu filho. Cara, ele vai... já está atiçado, lá na escola ele vai ouvir sobre isso todo dia. Vai chegar um menino lá com a revista de mulher pelada lá para ele. Gente, eu falo logo mesmo na lata. Nem revista, né? Revista era na minha época. Já estou ficando velho, caraca. Caraca, estou ficando velho. Na minha época era revista, tinha uns meninos lá que levava revista. Aí cada um vai no banheiro 1 hora. Pede para ir no banheiro, aí leva. Aí eles iam no banheiro. Sério, ué? Eles faziam um esquema, um plano, levava a revista. Aí, vai no banheiro primeiro, depois eu vou, depois vai você e tal. E fazer uma escala. Agora no celular. Ele vai estar vendo no celular. Se tu não conversar com ele, ele vai estar ali, acessando lá um monte de site, um monte de bate-papo, um monte de grupo no WhatsApp, onde está todo mundo falando coisa tenebrosa. Conversa. O que eu atendo de adolescente, que na verdade chega para mim, por meio do seu pai, da sua mãe, preocupado, estou preocupado com meu filho, porque meu filho passou por isso, meu filho está com esse problema de sexualidade, meu filho... E os pais não conversam com seus filhos. A primeira pergunta que eu faço para os pais é, você já conversou sobre isso, sobre esses assuntos com ele? Não. O pai já conversou sobre esses assuntos com ele? Não. Ele vai conversar com alguém. Ele vai se abrir com alguém. Ele vai compartilhar com alguém. Isso é muito sério. Então converse com seu filho, dê a oportunidade dele falar sobre isso.
Gere um ambiente seguro para ele compartilhar contigo. Não fica colocando essa barreira, esse impedimento. Não, eu não posso falar porque eu tenho que gerar santidade nele. Não, isso é santidade. É você falar sobre isso para blindar o teu filho de qualquer tipo de problema nessa área. Qualquer tipo de desconfiguração, de distúrbio, de qualquer coisa que surgir para tentar aprisionar ele. Converse com ele. Gere um ambiente seguro para ele, para ela. Mais da metade dos jovens no Brasil não conversam. Eu não conversei com meu pai. Estou abrindo para vocês aqui. Nunca conversei sobre isso com meu pai. Com a minha mãe em alguns momentos, mas às vezes fica complicado, né? Mãe, homem, mulher e tal. É importante um homem chegar, o pai chegar para o filho e falar. Eu nunca tive isso. Isso foi muito difícil para mim, foi muito ruim. Mas é algo que eu já sei que para os meus filhos é algo que eu não vou abrir mão de conversar. Não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Então, isso é muito importante para o quê? Para o bem-estar social, o bem-estar familiar. Então, olha quantas coisas importantes nós estamos vendo. Então, vamos lá, vamos passar. Vamos seguir. Eu coloquei esses versículos aqui, que estão lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4, que diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e tenha vida longa na terra. Então, é um versículo que o apóstolo Paulo está citando aos Efésios. Um dos mandamentos, o primeiro mandamento com promessa, descrito por Deus, que é honrar o teu pai e tua mãe. Mas o apóstolo Paulo também ele vai acrescentar algo aqui específico para os pais. Ele não vai deixar só para os filhos essa recomendação. Mas ele vai falar com os pais também. Papais, olha só. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos seguindo a instrução e o conselho do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando acerca da importância dos pais também. Criarem seus filhos de acordo com a instrução e o conselho do Senhor. Com palavras de sabedoria, com proximidade, com relacionamento. Sabe qual é o maior exemplo de paternidade que você pode ter, de relação pai e filho que você pode ter na Bíblia? A relação de Deus com Jesus. É o maior exemplo de relacionamento, de paternidade que você pode encontrar. Jesus falando toda hora com seu pai, indo para o secreto, subindo no monte. Eu preguei um dia desses lá na igreja sobre Jesus no Getsemane. Jesus subindo no monte do Getsemane, no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsemane, que significava um lugar de prensa, um lugar de aperto, um lugar de dor, um lugar de choro. Jesus subindo nesse monte, nesse lugar, para conversar com seu pai, para falar que ele estava com medo, para mostrar a vulnerabilidade dele naquele momento. Será que o teu filho está tendo essa abertura para compartilhar os medos dele com você? Será que ele está tendo a confiança, a segurança para compartilhar os medos dele com você? Ou será que quando ele compartilha você fica, para com isso, para de bobeira? Ou nem dá crédito, nem dá importância. Isso aí vai passar. Será que você está dando uma abertura para que teu filho compartilhe os maiores medos que ele tem contigo? Jesus compartilhou com o pai dele. Abba, se possível, passe de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. E eu estava pregando lá na igreja que alguns capítulos anteriores, nós vemos Jesus no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Naquele momento, Jesus mostrou o poder dele, a glória dele. Os discípulos ficaram, gente, que é isso? Esse cara é poderoso, esse cara é Deus mesmo. Olha só, caramba, ele está totalmente diferente. Jesus ele se transfigurou em sua característica de poder e de glória e de majestade ali para os seus discípulos mais íntimos. E naquele momento veio uma confirmação imediata do céu, onde Deus fala para todo mundo que está naquele momento ali: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Veio uma confirmação imediata da paternidade de Deus sobre Jesus. Mas no Getsemane, Deus não fala nada. Tem momento que o pai vai falar. Tem momento que o pai vai dar uma palavra.
Mas tem momento que o pai só vai estar junto, só vai dar um abraço. Naquele momento do Getsemane foi o momento onde Deus não falou nada, o pai não falou nada, mas estava ali com o filho. Mas estava ali. Estava ali. É por isso que em uma das orações Jesus fala: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Deus sempre ouve os seus filhos. Pai, ouça o seu filho. Mesmo que você não tenha nada para falar, mesmo que você não saiba o que falar, ouça o seu filho. Abrace ele. Acolha, receba. Isso já pode ser o suficiente. Amém? Fica a dica então, a comunicação com o seu filho hoje pode interferir no casamento dele amanhã. Você se preocupa com o futuro do teu filho? Com a família que ele vai construir? Com a família que ela vai construir, com quem ela vai casar, com quem ele vai casar? Você se preocupa? Então pode ter certeza de uma coisa. A relação que você tem com ele hoje, a comunicação que você tem com ele hoje, pode interferir no casamento dele lá na frente. Se você tem uma comunicação ruim com o teu filho hoje, isso pode gerar problemas para ele lá na frente. Você pode estar criando, você pode estar sendo referência para ele, uma referência não muito boa, que pode gerar problemas para ele nas relações dele. Pense nisso também. Você que é pai, você que é mãe, pense que a comunicação que você tem hoje com seu filho, se ela não for saudável, ela pode trazer sérios danos para o futuro dele. Então, se você se preocupa, se você ama o teu filho, se você se preocupa com o futuro dele, com o relacionamento dele, pense nisso. Outra dica. O que você tem de mais valioso é o seu tempo. Invista ele com seus filhos. Eu tenho dito isso constantemente. É algo que a maturidade que Deus tem me gerado, não sou a pessoa mais madura aqui hoje, porque eu tenho apenas 31 anos, mas um pouquinho da maturidade que eu tenho adquirido, principalmente agora com o tempo de casado, e que eu tenho dito para os jovens, tenho dito para minha esposa, tenho dito para muitas pessoas que têm caminhado comigo, o que nós temos de mais valioso nessa vida é o nosso tempo. Já parou para pensar como a gente não tem tempo mais para nada? Como tantas coisas roubam o nosso tempo? Já parou para pensar? Teve um dia desse que eu falei para minha esposa: vamos parar tudo, vamos sair, vamos para a praia. Vamos ver o pôr do sol na praia. Porque a gente estava tão pilhado naquela semana com tanta coisa de trabalho, tanta coisa de igreja, tanta coisa de tantas pessoas, e tanta gente falando, tanta gente chamando, tanta gente perguntando. Eu falei: cara, eu preciso... Está todo mundo consumindo o meu tempo e eu não estou tendo o meu tempo de qualidade com a minha família. Para tudo. Pum. Parei tudo, cancelei uns atendimentos. Não. E Deus ainda falou, eu estava já agoniado e eu ainda ia trabalhar sexta-feira à tarde. Longe de casa, ia lá para Vilar dos Teles, fazer um atendimento que eu estava fazendo antigamente, de grupo. E Deus já comunicando isso no meu coração. E aí, para eu aprender mesmo, de verdade, eu saí de casa, fui trabalhar, depois do almoço, assim. E eu pensando: caramba, poderia estar fazendo alguma coisa com a minha esposa. Poderia estar tendo um tempo de qualidade com ela. E aí eu estava ali na Avenida Brasil, já na altura da Vila Militar, o carro dá problema, a mangueira estoura. Pá! Eu falei: caramba, Deus está falando comigo. Na hora. Eu vi a mangueira estourando, a mangueira do radiador, eu falei: caraca. Já mandei mensagem para todo mundo: gente, o carro deu problema, estourou a mangueira aqui. Aí eu consegui dar uma gambiarra lá, dei um jeito lá, consegui chegar em casa, sem estourar o radiador, sem estourar lá nada. Cheguei em casa, já comprei a peça, eu mesmo troquei lá rapidinho. Cheguei e falei para ela: se arruma, vamos para a praia, vamos ver o pôr do sol na praia, vamos passar a noite na praia. Levei o violão, a gente se arrumou, tal, fomos para a praia, ficamos lá até 9 horas da noite, coisa boa. Lá no recreio, de boa, de patrão, sentado na cadeirinha de praia, de frente para o mar. Já estão precisando fazer de novo, né? Tempo de qualidade. Não precisa não. Eu até troquei de carro para não ter mais esse problema. Aprendi. E aí Deus foi
certeiro e falar, cara, tu precisa ter mais tempo com a tua esposa. Tu precisa ter mais tempo com a tua família. E Deus tem gerado muito essa necessidade no nosso coração. Passarmos mais tempo de qualidade com a nossa família. O que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. Quanto está valendo o teu tempo? Tem uma história, né, de um... Não sei se foi um pastor ou um profissional. Não, foi um profissional. Não sei se era um psicólogo, um médico. Trabalhava muito, tinha um filho. Trabalhava muito, tinha uma agenda muito cheia, muito lotada, todo dia, atendendo o dia todo e tal, aquela... Um belo dia, e o filho dele querendo conversar com ele, o filho dele querendo ter um tempo com ele ali e tal. Um belo dia, o filho dele chega e pergunta, pai, quanto que é a sua consulta? E aí o pai, sem entender muito bem, fala, é tanto, filho, mas por quê? Não, que eu consegui juntar dinheiro aqui para pagar uma consulta para conversar contigo. Forte, né? Vai deixar chegar a esse ponto? Papai, mamãe, vai deixar chegar a esse ponto? Quanto vale o teu tempo? Quanto vale o tempo que você passa com a tua família? Quanto de tempo de qualidade você tem passado com a tua família? Depois não adianta reclamar, depois não adianta procurar o pastor. Teve uma irmã lá na igreja que chegou esses dias, pastor, é sempre assim, né? Final do culto é certo. Acabou o culto, já chega assim, pastor. Quando chega pastor, com essa entonação, a comunicação já é tudo. Pastor, preciso da sua ajuda. Quando fala assim, preciso da minha ajuda, eu falei, caraca. Eu que estou precisando de ajuda, irmão. Ora por mim. Pastor, preciso da sua ajuda. Ela tem 3 filhos. Um mais velho já, jovem, né, adulto, já está trabalhando e tal. A gente lidera lá. E 2 mais novos, um que tem 9 anos, 9, 10 anos, e uma pequenininha. Desde que a pequenininha nasceu, esse de 8 anos que ele tem. Esse de 8 anos começou a ficar enciumado com a relação da mãe com a menininha. E ele, já com 8 anos já e tal, e ela começou a mãe desesperada, pastor, o que eu faço? Eu não sei, preciso de um psicólogo, eu pensei no senhor. E aí o ruim de ser pastor e psicólogo é isso, que todo mundo acha que eu vou consultar todo mundo na igreja, e eu não vou, não tenho nem cabeça para isso. Mas claro que ela pediu ali a orientação e eu estava me disponibilizando para ajudá-la na orientação, e eu ouvindo e tal. O que eu faço, pastor? Ele está enciumado, ele está com uns comportamentos estranhos, ele está ficando meio agressivo, às vezes fica chorando. Eu falei, tá, mas e o pai dele? Ele está trabalhando muito, que não sei o quê. Não... Cara, desculpa, fulano, desculpa, mas assim, ele precisa estar presente na vida do menino. Ele está crescendo sem referência paterna. Ele está crescendo sem referência de homem, por isso que ele está assim, ai, mamãe. Está crescendo sem referência de homem. Cadê o pai? Sabe como é que é, né, pastor? Ele não tem muito essa coisa de... Mas tem que ter. Tem que ter. Homens, assumam o papel de vocês. Como homens, de paternidade. Porque depois não vai adiantar procurar o pastor, procurar a missionária, procurar quem for. Porque eu estou com problema, porque é meu filho, porque... Gente, invista o que você puder investir agora. Invista o que você pode investir agora, de tempo, de atenção, de cuidado, que depois pode ser tarde demais. Amém, gente?